Bom, então, novamente, boa tarde a vocês, sejam bem-vindos. É mais uma aula de empreendedorismo. E hoje, né, dia 24 de junho, nesse horário agora, das 14h55, nós vamos dar início a mais uma aula, então. Essa é a aula 6, noções sobre organização de empresas. Como que está o som aí, pessoal? Estão me ouvindo bem? Dá um ok para mim, por favor. Sim, tá ótimo. Bom, então é o seguinte, nossa previsão aqui é em torno de 50 minutos, tá certo? Pode até ser que passe uns 5 minutos hoje, porque eu preciso finalizar com vocês toda essa parte relacionada à organização de empresas, né? Mesmo porque, né, nós já estamos praticamente iniciando o nosso projeto, então tem algumas questões aqui que eu preciso ainda conversar com vocês. Por isso que a aula de hoje, ela está como parte complementar, porque alguns assuntos que vamos tratar aqui, inclusive já foram mencionados em aulas anteriores. Há 2 semanas atrás, a gente andou conversando também sobre a questão das empresas, né? Para a gente poder deflagrar o processo do projeto. Então, foi necessário eu comentar algumas questões importantes lá. E hoje a gente vai tentar completar isso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida durante a exposição, vocês podem habilitar o microfone e fazer as perguntas, a gente vai tentar responder, tá bom? Então, sejam bem-vindos aí, e eu gostaria que vocês prestassem atenção, e se tiver que anotar alguma coisa, ou, né, como eu disse, né, fazer algum registro, vocês ficam à vontade aí, tá bom? Então, pessoal, o que acontece? Essa aula sobre organização de empresas, na verdade, são noções, né? A gente não está aprofundando nos temas, mesmo porque, né, o nosso curso ele não é voltado à parte de administração de empresas. Nosso foco aqui mais é o empreendedorismo. Mas como a gente está falando de negócios, e obviamente, quando a gente fala de negócios, também tem a ver com empresas, né? Então, é bom que a gente discuta esses temas que estão aí, né, de 1 a 6, que são os temas, né, mais importantes aí, os principais, quando o assunto o assunto que nós estamos tratando é empresa. Então, o conceito de empresa, né, o que é empresa, quais são os tipos de empresas, aquelas classificações que a gente começou a falar nelas, as principais características, né, que as empresas possuem, e também como que as empresas são constituídas, né? E as melhores opções de negócios, né? Essa parte aí de opções de negócios está relacionada a aquelas pesquisas que eu pedi para vocês fazerem no portal do Sebrae, tá certo? Então, eu acredito que vocês já estão pesquisando e é importante, né, explorar bastante ali, porque tem muito material ali interessante. E assim, né, vai trocando também opinião com o colega, né, principalmente o colega de grupo aí, né, que faz parte da mesma equipe, para vocês chegarem a um acordo aí, porque na hora de começar a escrever o projeto, a gente já vai dar um direcionamento, assim, de certa forma, vai ser mais dinâmico, né, bem mais rápido. Então é bom que a gente pesquise antes, até mesmo, né, para poder ter certeza que vocês estão indo no caminho certo, tá bom? Então, vamos avançar aqui. Outra coisa importante é o seguinte, aquela descrição do pré-projeto, que eu estou chamando de síntese, né, do roteiro, que eu pedi para vocês preencherem, aquele que foi por e-mail e que estava lá no formulário do Google, eu já recebi vários e criei, né, um link, né, ou, aliás, um menu, né, dentro do nosso portal, denominado Banco de Ideias, que são justamente, né, a distribuição ali das empresas, né, do nome fantasia. Vocês já estão, inclusive, denominando ali. Eu achei interessante, né, assim, o batismo, né, das empresas. Vocês estão colocando nomes bastante sugestivos. Eu parabenizo vocês por isso. E já li também, né, assim, praticamente todos, né, a questão da síntese ali.
A gente vai conversar depois mais especificamente sobre cada um deles, e na medida que os projetos forem sendo desenvolvidos, a gente vai dando suporte aí. Aqueles que ainda não enviaram, eu estou aguardando, prorroguei um pouco o prazo, até amanhã, no caso, seria bom que vocês já enviassem, para a gente organizar melhor, e na semana que vem a gente vai dar prosseguimento, então, já falando sobre gestão de negócios. Então, dentro da parte de gestão de negócios, que seria a aula de semana que vem, nós vamos ter aí um certo aprofundamento já na parte relacionada às ferramentas que são utilizadas para a gente começar a construir o plano de negócio. Então, por isso que é importante que todos os grupos já estejam formados e já com a ideia já definida, tá? Para a gente poder começar já na semana que vem a escrever o documento, tá bom? Então é isso. Existe alguma dúvida, gente, sobre o que eu falei até agora? Ou está tudo ok? Posso continuar? Pode sim, professor. Então, tá bom, vamos lá então. A definição de empresa, né, a gente trouxe aqui uma definição bem simples. Eu queria pedir um aluno para ler para mim, pode ser? Por gentileza aí. O que é uma empresa? Eu leio. Pode ser. É, é uma pessoa jurídica ou sistema econômico que tem como objetivo atender a alguma necessidade humana. Ok, obrigado. Pessoal, é o seguinte, essa definição aí, ela é bem geral, né? Ela é bem generalista e a gente vai entender, então, como empresa, né? Uma instituição constituída, né? Normalmente a gente chama de pessoa jurídica, né? Obviamente, né, as empresas elas estão registradas, são homologadas. A gente vai falar aqui hoje a respeito disso, como que a gente constitui realmente uma empresa, mas a princípio elas dependem, né, de um registro. E aí, no caso, a gente tem lá o cadastro, né, nacional de pessoas jurídicas, que é o famoso CNPJ, né? Então, e aí nós temos o seguinte, essa definição aí, ela trata bem da questão da empresa, que basicamente ela é um sistema econômico mesmo, né? E aí ela tem, basicamente, dois objetivos, né? Eu ainda não falei sobre isso, mas é o seguinte, nós temos os objetivos que nós chamamos de diretos e os objetivos indiretos. E para a gente entender um pouco melhor como que funciona isso, a gente vai pensar primeiro, né, no sentido assim, olha, na medida que você cria uma empresa, qual que é o seu objetivo principal? Normalmente, né, pelo senso comum das pessoas, elas vão pensar em criar uma empresa para poder, de repente, obter ali um meio de poder trabalhar, né, e, de certa forma, obter ali uma renda, não é isso? Esse é o principal, normalmente é o principal objetivo, seria basicamente assim, um objetivo baseado no senso comum das pessoas. Mas a gente sabe muito bem que essa questão de recurso financeiro, de obter lucro, ela não deve vir em primeiro lugar, né? Então, não seria necessariamente o objetivo direto. Então, o que, que seria objetivo direto para nós? Então, os diretos a gente considera, né, tecnicamente agora, não só a partir do senso comum, mas agora de uma forma mais técnica, objetivos diretos de uma empresa seria o quê? Produção ou comercialização de bens, né? Ou as duas coisas, né? Na medida que você produz, também, obviamente, você vai comercializar esses bens produzidos. Outra questão importante é a prestação de serviço e aquelas atividades que estão voltadas mais às questões sociais e comunitárias. A gente até já comentou sobre isso. Então, é importante, né, no caso nosso aqui, que vocês entendam que esses são os objetivos diretos, né? A que fim a empresa está sendo criada? É basicamente para isso. E, obviamente, na medida que você define os objetivos diretos, aparece para nós também os indiretos. E no caso dos indiretos, aí sim,
O lucro, ele vem já dentro dessa categoria aí de objetivos indiretos, a satisfação das necessidades dos clientes e, obviamente, né, a finalidade social, né, caso a empresa, né, ela esteja voltada para esse fim. Necessariamente, independente do ramo da empresa, todas elas também têm um fim social, de certa forma. Na medida que elas contribuem, né, com impostos, as empresas normalmente pagam seus tributos. A gente percebe aí, por exemplo, que na medida que a empresa ela é assim, um meio, né, de oferecer emprego, né, e as pessoas necessitam dos empregos, então ela funciona também como uma instituição a favor do desenvolvimento econômico. A gente já viu isso aqui também. Então, são questões assim que envolvem, né, o lado social também. Então, a empresa ela existe não só para produzir bens e serviços, mas também voltado para essa questão mais social aí. Inclusive para alavancar, né, o desenvolvimento do país, né, na medida que ela também participa, né, como eu disse, com as suas contribuições aí, sejam elas mais assim comunitárias, né, como também na parte de pagamento de tributo, impostos, etc. Né? Obviamente, né, a gente está até retratando aí também, como objetivo indireto, a questão da responsabilidade social da empresa. Aqui no Brasil, por exemplo, existem muitos programas sociais, né, que a gente vê funcionando aí, e a maioria deles a gente vê empresas participando, né? Não precisa ser, por exemplo, uma ONG ou uma instituição filantrópica para esse fim, mas empresas mesmo constituídas, né? Pode ser inclusive empresas públicas ou empresas privadas, por exemplo, que participam de programas, por exemplo, de apoio à cultura, né, programas de apoio, por exemplo, à preservação ambiental, né? Muitas empresas também se envolvem em questões relacionadas, por exemplo, à fome, né, a combate à fome, questões sociais, por exemplo, como racismo, projetos de um modo geral. Então é muito bom isso aí, é muito importante esse envolvimento para não deixar passar desapercebido de que a empresa também pode atuar por esse lado. Então, no caso de vocês, por exemplo, como vocês estão, né, desenvolvendo aí o projeto, eu gostaria que vocês pensassem também dessa forma, né? Que a empresa tem esse fim social, né, de alguma maneira, tá bom? É, outra coisa que a gente não pode esquecer é com relação à classificação das empresas em relação à sua constituição jurídica, e nesse caso a gente precisa falar então de modalidades de empresa, né? Por exemplo, nós temos aí as empresas públicas, privadas e mistas. Bom, por definição, empresa pública é aquela empresa que é normalmente administrada pelo governo, seja municipal, estadual ou federal. E aí, nesse caso, vocês estão vendo aí no slide, né, a questão do capital dessas empresas. Então, para ela ser considerada pública, 100% do capital deve pertencer ao poder público. Exemplo, nós temos aí grandes empresas funcionando nessa condição, empresas do próprio governo federal, digamos aí, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, né? O INSS, o próprio Cefet, né? Nós temos aí na área de ensino, né? O Cefet como instituição, as universidades públicas, escolas do governo, né? Tanto municipal, estadual e federal, são exemplos de instituições públicas. Então, não existe, como está escrito aí, né, a participação de capital privado. E nós temos também as empresas. Oi, Eu acho que o Banco do Brasil é mista, né? Acho que ela é ele tem mista? alguma parcela privada. Pois é, mas ela pode ser mista, mas aí tem que ver o percentual. Se ela tiver, normalmente as mistas, eu vou falar das mistas aqui, porque ela tem participação da pública também. Agora, se o Banco do Brasil tiver ações privadas, aí ela cai na mista. Aí tem que ver o percentual, entendeu? Porque, por exemplo, ó, deixa eu falar aqui da privada, depois eu vou entrar na mista e a gente volta a discutir do Banco do Brasil. Pode ser? Ó,
nós temos aqui, por exemplo, aqui, ó, no caso de público, tem que ser 100%. Se o Banco do Brasil, né, tiver pelo menos parte das ações pulverizadas, né, para o capital privado, então ela é mista, né, ela vai ser mista. Então a gente tem que ver a questão das ações aí dela, né, porque ela parece que ela é de capital aberto, né. A privada, o próprio nome está dizendo, né, são empresas que podem ser individual ou de sociedade, e essa sim, né, ela é formada por pessoas. Eu, por exemplo, você, né, você e seu sócio mais um, ou pode ser um grupo de pessoas, por exemplo, né? Então, empresas, por exemplo, a gente vai ver mais adiante, do tipo SA, né, Sociedade Anônima, elas podem ser enquadradas também dentro da categoria de empresa privada. E agora nós chegamos, então, na empresa mista. Então, no caso de mista, né, a empresa pública detém a maior parte das ações. Exemplo, do total de ações, por exemplo, 51%, digamos, né, para o poder público e 49% para o poder privado. Aí já ela seria, então, de capital aberto e ela tem a participação, né, tanto público quanto privado, seria mista. No caso do Banco do Brasil, quem que falou aí? Quem que fez o comentário aí? Foi eu, professor. Eu Boa. quem? Ah, o Juan. Ô, Juan, essa informação sua aí, ela para mim ela é um pouco novidade, mas eu vou verificar se, no caso do Banco do Brasil, se existe participação privada no caso das ações, tá certo? Eu não tenho muita certeza, não. Se você tiver, você pode comentar para nós agora. Se você tiver essa certeza, a gente Eu pode. estava olhando aqui, o governo federal ele detém 50% das ações e a outra metade foi Quantos, pulverizada, entendeu? quantos por cento? 50%, metade das ações. Só metade? Ah, então tá. Então, nesse caso, confirmando aí, a gente considera, então, o Banco Brasil como na categoria de mista, né? Até é importante, eu não sabia desse dado, não. Parece que já houve, né, mudança nessa quantidade aí, né? Mas aí, a Caixa Econômica Federal, você podia olhar aí também, se você puder, se tem essa distribuição aí também, e se há participação, ou se ela é 100%. Se for 100%, aí ela é totalmente pública. Se não, aí ela cai na condição de mista também. Tá bom, gente? Eu creio que deu para vocês entenderem como que funciona, né? Com relação à classificação de empresa, ainda nós temos uma outra classificação muito importante, que é com relação à definição de matriz, filial e subsidiária, né? No caso, né, de empresas, é muito comum a gente ter o que a gente chama de filial. O que é filial? Muitas vezes é uma segunda empresa que faz parte da mesma instituição. Então, aqui no Brasil acontece muito isso, né? Às vezes a empresa ela cresce, né? Ela se desenvolve e ela começa, né, a abrir outros pontos, né? Outras referências, outras unidades, né? Então ela vai evoluindo nesse sentido, né? É interessante também que isso acontece muito também no ramo de franquias, né? Às vezes a gente pode considerar também que você tem lá uma sede, né? E essa sede ela vai, né, se ramificando, né, e criando outras unidades aí, né? Outra coisa importante aí é com relação a quando a empresa é considerada subsidiária. O que é isso? É quando você tem uma empresa principal e essa empresa aí controla, né, ela detém o controle de outra empresa. Então, na realidade, nesse caso, aí, são empresas diferentes, mas uma controlando a outra, seja administrativamente, ou seja financeiramente. Isso acontece demais também, né? Normalmente, uma empresa principal, ela tem digamos assim, quando eu falo controle, é o domínio administrativo, né? Então, as linhas administrativas, as diretrizes, parte dessa empresa principal. E a outra é considerada como subsidiária, né? Normalmente, isso acontece muito quando uma empresa compra outra, né? E aí ela passa a administrar outra empresa também, tá certo? Bom, outra coisa que nós não podemos esquecer é o seguinte,
que, independente do ramo de atividade das empresas, a gente vai pensar o seguinte, que a maioria delas, né, ou praticamente todas, de uma forma ou de outra, elas estão voltadas à produção de bens e serviços. Ou elas vão produzir e vão, de certa forma, oferecer, tá certo? Então, a gente pode ver que existe, né, o que a gente chama de ramo de atividade, mas existe um enquadramento, né, desses ramos de atividade para a gente distribuir melhor onde que cada empresa vai atuar. E se a gente juntar tudo isso, né, dentro de como se fosse um pacote só, a gente vai considerar que tudo isso tem a ver com bens e serviços de modo geral. Né? Aqui dá para você ter uma ideia do que eu estou falando. A gente já mostrou esse quadro aí nas nossas aulas anteriores, tá certo? Olha aí, atividade, tá vendo? Ó? Produção de bens e embaixo produção de serviços. E no caso de produção de bens, a gente tem uma subdivisão aí, né? Então a gente separa, por exemplo, o que é bens de consumo e bens de produção, né? Então dá para a gente ver claramente aí, olha, os bens de produção são normalmente aquelas empresas que industrializam a partir da matéria-prima de base. Exemplo da Uzi Minas, né? No caso aí, ela começa lá com minério, né, de ferro, e ela tem ali os elementos, né, principais que fazem parte das matérias-primas, né? E aí ela industrializa, né? E ela, no caso, produz aí, o principal produto dela é o aço. Então, e esse aço ele vai ser, no caso, comercializado para outra empresa para ser manufaturado. Então, no caso, se a gente fosse considerar a Uzi Minas, de certa forma, ela poderia ser enquadrada aí, ó, em uma indústria, né, do tipo indústria, que está enquadrada num tipo de empresa que está aí como classificada como produção de bens, bens de produção, né? E tem empresas, por exemplo, que está mais na parte de bens de consumo. No caso, por exemplo, essas lojas de eletrodoméstico, tipo Casas Bahia, por exemplo, Magazine Luiza, essas grandes lojas, lojas pequenas também, ou comércios menores, que normalmente elas já compram o produto manufaturado e, e revende aos seus clientes, né? Seja na forma de varejo ou de atacado. Tá? E, no caso de atividade de produção de serviço, são os profissionais que nós temos aí, as empresas de consultoria, né? Por exemplo, bens de serviço, o médico, advogado, né? Faxineiro, pedreiro, mecânico, né? Caso eles sejam, podem ser autônomos ou não, então eles são enquadrados nessa parte de prestação de serviço. Na realidade, o produto principal aí é o serviço oferecido por eles, tá certo? Bom, então nós temos como classificação ainda as empresas da categoria industrial, né, que são essas que transformam as matérias-primas em mercadorias em produto acabado, as empresas comerciais, que comercializam mercadorias já manufaturadas, né? Pode ser na modalidade varejista ou atacadista, como eu disse, né? O conceito, né, de varejo é aquela venda direta ao consumidor, e o atacado também é direto ao consumidor, porém em quantidades maiores. Então, normalmente as empresas elas definem, né, aí a forma de estabelecer a sua comercialização, como que elas vão trabalhar, né, em relação ao cliente. Aqui na região, por exemplo, nós poderíamos citar aqui a rede de supermercado. Nós temos aí supermercados aí, por exemplo, que trabalham inclusive com as duas visões aí, tanto no varejo quanto no atacado. E outras empresas mais na questão do comércio varejista mesmo, né? Confecções, roupas, calçados, né? No ramo de alimentação, padaria, etc. Né? Bom, e aí nós temos, né, como eu disse, também as empresas prestadoras de serviço, que é aquelas voltadas mais à questão da mão de obra especializada, que eu já citei aqui, que pode ser inclusive profissionais autônomos, tem alguns profissionais liberais também, prestadores de serviço, como eu disse, né, médico, advogado, engenheiro, empresas, por exemplo, de consultoria, né, na área de ensino, por exemplo, né? Então é muito comum a gente ter esses profissionais aí com empresas constituídas, né, e eles prestando serviço, tá?
Do ponto de vista da organização das empresas, o que é importante aí nesse esquema, né, um esquema simples para você entender, que quando a gente fala, por exemplo, de objetivo da empresa, que são produtos e serviços de um modo geral, a gente vai pensar que para que isso aconteça, nós precisamos ter uma estrutura montada. Então, o que vai acontecer? No caso de vocês, que vocês já estão aí sendo preparados para elaborar o projeto da empresa de vocês, vocês vão começar a pensar nos recursos, né? Aquelas perguntas que eu fiz lá atrás, inclusive a síntese, né, que foi solicitada no pré-projeto, já é para você já começar a imaginar como que a sua empresa vai funcionar. Eu fiz essa pergunta lá atrás para vocês, né, e definir aí, por exemplo, quais serão os recursos que serão alocados dentro da sua empresa, seja ela qual for, né, o ramo. Então, recursos humanos, materiais, financeiros, informações diversas sobre a parte da empresa, na parte estrutural dela, como que ela vai ser organizada, o espaço físico, tempo, por exemplo, e outros recursos, né, de apoio, energia, internet, são os insumos, né, matéria-prima, maquinário, tudo isso tem que ser pensado, né? Obviamente, vocês vão começar a escrever isso dentro de um certo momento, mas aí são coisas que vocês já começam a conversar, né, e pensar como que vai ser feito. E, para fechar esse conceito aí, todos esses recursos que estão sendo definidos precisam ser recursos, de certa forma, equilibrados, né, sejam em tipo ou em quantidade, para que haja o que a gente chama de processo operacional. Então, toda empresa, seja ela de bens de produção ou de bens e serviços, ela tem um processo, né? Ou seja, a lógica operacional da empresa depende desses recursos, para que os objetivos sejam atingidos. Então, vocês vão começar a pensar, por exemplo, na organização interna da empresa. Eu vou falar para vocês daqui a pouco sobre isso, sobre essa questão da divisão do trabalho e como que vai ser estabelecido, por exemplo, a questão da organização de cargos, de funções, por exemplo, como que vai definir, por exemplo, dentro de uma determinada empresa, qual que vai ser a hierarquia da empresa. Então, daqui a pouco eu vou estar abordando isso com vocês, tá certo? E você vai pensando aí no seu projeto. Com relação à organização, né? Então, já chegamos aqui para falar um pouquinho disso. Basicamente, as empresas elas se organizam ou por departamento, por função ou por cargo, né? Exemplo, né? Se você vai criar lá um modelo de negócio do tipo, por exemplo, de uma padaria, então você já começa a imaginar como que vai ser a estrutura departamental dessa padaria. Ah, vai ter departamento? Como é que vai ser? Ah, não, eu vou organizar por função. Ah, não, mas eu prefiro organizar por cargo, né? Cargo é uma coisa, função é outra, né? Cargo, né? Normalmente você atribui um cargo e busca um funcionário que vai assumir aquele cargo. Por exemplo, gerente. Gerente é um cargo. Agora, função está atrelada às atividades, né? O que o gerente faz? Quais são as atribuições dele? Então, muitas vezes, a organização, né, no caso, quem está ali, né, responsável em organizar a estrutura da empresa, ele precisa definir como que ele vai fazer, né? E aí, nesse caso aí de organização, vai chegar o que a gente chama, né? Nós vamos chegar num ponto de definir como que vai funcionar a comunicação funcional. O que é isso? A gente chama isso de linhas de comunicação. É como que um cargo, por exemplo, alguém que detém um determinado cargo vai, digamos assim, se comunicar com outra pessoa que faz parte de outro cargo. Então, normalmente, esse eixo de comunicação, né, ele tem que ser definido dentro do organograma da empresa, né? E aí, quando você cria um cargo, por exemplo, obviamente você vai criar uma relação de funções para esse mesmo cargo. E faz isso também para o outro cargo. E quando você monta o organograma,
você cria uma coisa chamada subordinação. Então, você vai atrelar, por exemplo, um cargo a outro cargo, estabelecendo a linha de comunicação e a subordinação de um cargo pelo outro. E aí você vai dividindo as tarefas e as atividades para cada cargo desse, né? Então, o pessoal aí que normalmente trabalha nessa parte de recursos humanos, né? Tem alguns especialistas, por exemplo, na área de administração de empresa, eles são os administradores ali, e eles procuram, então, organizar essa estrutura da melhor forma possível. E aí, pessoal, só para vocês terem uma ideia, na hora de organizar né, essas estruturas, ou, melhor dizendo, né, para poder estruturar as hierarquias, você pode fazer isso de várias maneiras. Então, no primeiro caso aí, olha, você pode fazer de forma territorial. O que é isso de territorial? Eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que uma empresa ela tem uma matriz em São Paulo, por exemplo, e ela quer criar filiais, por exemplo, em outros estados, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, por exemplo. Então, ela pode muito bem criar uma hierarquia territorial de tal forma que ela coloque, né, por exemplo, departamentos, né, em estados diferentes, coloca uma em Minas, outra em Espírito Santo, outra em Rio de Janeiro, porém todos eles estabelecendo uma linha de comunicação com São Paulo, por exemplo. Não é verdade? Então aí fica como se fossem departamentos interligados, separados geograficamente. Essa é uma forma de organizar. Obviamente, cada departamento desse tem uma equipe, né? Ela é composta de uma equipe. Outra forma de organizar é por clientes. Então, você leva, né, o cliente para o centro da organização e você vai estabelecer, por exemplo, pode ser, por exemplo, ou diretorias ou gerências, né? E cada gerência vai cuidar de uma parte, né, direcionando para esse cliente, por exemplo. Nesse caso aí, eu poderia citar como exemplo uma loja de departamento, né, que tem lá, por exemplo, a divisão por clientes. Vamos supor, né, clientes público feminino, clientes público feminino infantil, cliente público feminino adolescente, cliente público feminino adulto. E do outro lado tem clientes masculino, aí divide novamente, masculino infantil, masculino adolescente, né, jovem, né, e masculino adulto. E pode criar também, né, segmentos, por exemplo, de idosos, e aí vai. Então, a organização focada basicamente no cliente, pelo perfil do cliente, você organiza a sua empresa. Outra estrutura organizacional comum é por processo, né? Imagina, por exemplo, uma siderúrgica. Normalmente ela é organizada por processo. Então você tem ali alto forno, é um processo operacional, né? Você tem uma aciaria, por exemplo, é um processo operacional, né? Você tem, por exemplo, a laminação, é outro processo, e tudo isso interligado. E aí você vai criar gerências, por exemplo, diretorias, né? Aí você tem lá a presidência no topo e vai criando a hierarquia e vai interligando e estabelecendo as linhas de comunicação entre um processo e outro, né? Inclusive, você pode dar grau de liberdade também, de uma gerência interferir na outra gerência. Você pode criar linhas de comunicação lateral para estabelecer uma fluidez no processo de comunicação. Uma outra forma de organizar também é por projetos. Normalmente, essa por projetos, ela é mais independente, né? Muitas vezes os projetos, ou eles podem se comunicar, né? Você pode dividir um grande projeto em subprojetos e criar vários setores, por exemplo. Ou então você pode separar os projetos. Se forem projetos de natureza diferente, você ter equipes com gerência própria para cada projeto. E tudo isso que eu falei para vocês, dá para a gente visualizar melhor nessas estruturas que nós temos aqui, olha. Na estrutura linear, tem a estrutura de linha de staff, estrutura organizacional funcional, né? E temos aqui o que a gente chama de matricial. No caso da primeira aí, a número 1, que a gente chama de linear, ela é muito comum, porque você tem, por exemplo, o diretor, né? Pode ser diretor-presidente, né?
no topo da hierarquia. Ela é um modelo mais ou menos piramidal, né? De estrutura piramidal. E aí ele tem a linha de comunicação para as diretorias, para cada diretoria, diretoria 1, 2 e 3, e depois ele tem lá as gerências, né? Ele pode fazer dessa forma, né? Então é um modelo, né, digamos assim, linear, né, vertical, e você pode ver que uma gerência ou diretoria, né, como queiram, não comunica com a outra, porque está separado, né? Então são linhas de comunicação dependentes do diretor-presidente. A número 2 é chamada de linha de staff. Então ela funciona muito parecido com a número 1, que a única diferença é que existe uma... A palavra staff significa apoio, né? Quer dizer, você vai ter um setor de apoio na linha principal de comunicação do diretor-presidente com as gerências. Normalmente, pode ser uma empresa, né, auxiliar de administração, por exemplo, para ajudar o diretor-presidente, ou pode ser um setor de dentro da empresa mesmo, constituído para poder auxiliar. É chamado de staff. A número 3 é parecido com a número 1, porém, você percebe que uma diretoria ela pode interferir na outra diretoria, ou nenhuma gerência de uma das diretorias. Então, você tem, por exemplo, aí linhas transversais, né? Estabelecendo esse grau de comunicação. Normalmente é quando você quer dar mais flexibilidade, né? Ou mais autonomia para os diretores. Aí você libera, né, esse fluxo de comunicação. E a número 4 é uma estrutura interessante chamada matricial, porque se você vai perceber direitinho, né, o diretor-presidente, ele tem lá uma linha de comunicação direta com uma gerência que funciona em paralelo. É essa que está logo à esquerda aí, e ela também tem poder de comando, porém abaixo dos diretores. Então ela atua mais ou menos na segunda gerência aí, abaixo dos diretores, fazendo uma comunicação lateral aí. Isso vai depender, gente, da forma como você quer organizar a sua empresa. E nós temos outros exemplos aqui, olha. Esse aqui é um modelo linear também, é um organograma linear. Ele é semelhante ao número 1, né? Já exemplificando aqui os setores. Isso aí é uma fábrica de móveis, tá vendo? Né? Aí nós temos... Ele separou por departamento, né? Departamento de marketing, administração, tem a área técnica, né? E lá ele separou também depois em sub-áreas, por exemplo, a área técnica em produção de cadeiras, produção de mesas, e aí vai. Então, um organograma linear. Podemos ter ainda outro organograma linear com mais subdivisão por setores, né? É assim, normalmente, quando a empresa vai se desenvolvendo, né, ela necessita de criar setores. Obviamente, isso aí vai também tornar o organograma mais pesado. Aí tem que ver também, né, a racionalidade disso aí, né? Porque quanto mais setores e mais departamentos, a empresa vai ficando mais robusta. Obviamente, o custo administrativo também aumenta. Então, isso tem que ser muito bem pensado para ser bem assim, para ter uma facilidade também de comunicação, ter mais fluidez, né, nos processos, organizar a distribuição de cargos e o poder de comunicação aí entre os setores é muito importante, né? Tem que pensar inclusive na logística também. Normalmente essa estruturação ela é feita por profissionais que conhecem bastante de administração de empresa, né? Para montar um fluxo, né? Um fluxo produtivo, né? Um fluxo funcional, melhor dizendo, e uma estrutura que realmente funcione, né, adequadamente e que não fique muito pesada. Esse daqui já é um organograma circular. Olha que interessante. Nós temos aí o cliente, né, como eu disse, né, o cliente no centro, tá vendo? E aí nós temos, né, os setores tendo essa comunicação, digamos, circular, né? É bastante moderno nesse modelo circular hoje em dia. Muitas empresas têm adotado, saindo um pouco daquela estrutura piramidal, né, e linear, e entrando num conceito mais circular,
que segundo, né, a informação que nós temos, esse organograma circular ele facilita melhor a comunicação entre os setores e trata, né, de ter maior fluidez e maior versatilidade no processo funcional aí, organizacional da empresa. Tá? Outra questão importante, pessoal, que a gente precisa lembrar, que já foi falado, é com relação ao tamanho e porte da empresa. Então, nós temos aí o tamanho, né, e o porte da empresa com relação ao número de empregados. A gente já mostrou essa tabelinha para vocês, tá certo? Outra questão também de classificação é com relação ao faturamento. Eu lembro que eu mostrei isso na aula passada com vocês, estou só lembrando aqui. Quanto maior o faturamento, aí tem um enquadramento da empresa. Aquela aula que eu dei sobre enquadramento, né, eu cheguei a falar sobre isso, correto? E chegamos agora na parte de constituição formal. Aqui no Brasil, normalmente, essa constituição formal, ela se dá de 4 maneiras, né? Então, nós temos aqui, olha, separando elas, né? A 1 e 2 são denominadas empresas individual. E a 1, 2 e 3, que está logo à direita aí, são empresas do tipo de sociedade. Então, nós temos a empresa individual, a MEI, que é microempreendedor individual, né? E, do outro lado, nós temos a sociedade anônima, que é o sistema SA, né? E Sociedade Empresária Limitada, LTDA, e a EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. O que vai mudar nisso aí? Então, basicamente, são 2 grupos. De um lado, nós temos a empresa individual, do outro, a de sociedade. Se a gente for falar da empresa individual, basicamente são 2 tipos. Então, no caso do empreendedor individual, que é muito comum, né? A maioria das empresas aqui no Brasil, quando a gente fala de microempresa, elas vão cair nesse modelo aqui, ó. Trabalha por conta própria, né? É considerado pequeno empresário, participa do Simples Nacional, que é o sistema de impostos, né? É um enquadramento tributário. Aí tem a lei específica, né, que regulamenta esse enquadramento. Não pode ter filial e não pode ser titular, sócio administrador de outra empresa. Tem que ser só dessa empresa. Tá certo? Então, essa é uma estrutura importante. Pode ser que o projeto de vocês estejam, né, vocês estejam pensando nesse modelo aí, de empresa individual, mas nesse caso aí, no caso, olha bem, não pode ser titular ou sócio de administrador de outra empresa. É o único requisito importante aí, tá certo? Nesse caso aqui, olha, microempreendedor individual, aí tem também direito ao CNPJ. Esse modelo é o mais simples que tem, tá? Ele é um modelo, inclusive, com a tributação mais em conta, principalmente para quem está começando, né? Ele vai abrir um MEI, né? Mas ele pode pedir empréstimo em banco, né? Buscar recursos, né, de capital para financiamento do negócio, emitir nota fiscal e tem as obrigações semelhantes ao modelo, né, de empresa do tipo empresa individual ou empreendedor individual. Então, funciona muito parecido, só que é uma empresa de porte menor. O enquadramento dela vai recair no faturamento. Normalmente, ela cai nesse faturamento menor aqui, ó. Tá certo? Ó? Até 2,4 milhões, tá? Bom, depois do MEI, nós então entramos no modelo de sociedade. Então, nós temos sociedade anônima, que é o tipo de empresa do tipo ações, né? Capital privado pulverizado em ações, né? Normalmente não é muito funcional para empresas pequenas. Depois nós temos a empresa do tipo sociedade limitada. São basicamente 2 modelos que eu tinha citado anteriormente, né? Então, esse tipo de empresa é aquele no qual o negócio tem 2 ou mais sócios. No caso de vocês aí, do projeto de vocês, eu vi que tem projeto lá que tem 3 alunos. Aquele projeto com 3 alunos vai ficar no primeiro tipo aí, ó. Sociedade Empresária Limitada. E a empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI, funciona igual a limitada, funciona igual a de cima, mas exige, né, um capital mínimo de 100 salários mínimos. Então, já tem uma limitação em relação ao capital
e é formada apenas por mais um sócio. Então, seria, no caso, 2. Né? Normalmente, quem quer... Às vezes, a pessoa ela quer constituir uma empresa desse tipo e ela não quer colocar um sócio. Normalmente, ela coloca a própria pessoa, no caso ela, como sócio principal, e coloca a esposa, por exemplo, ou coloca o irmão, ou chama um amigo, por exemplo, né, para constituir ali a empresa para ela ser enquadrada nessa categoria aí, tá certo? Com relação aos sócios, tem duas coisas importantes que eu queria falar para vocês. Existe um conceito de sociedade, tá? O primeiro é de sócio administrador e o segundo de sócio cotista. O que vai mudar aí? É simplesmente na forma de remuneração, né? Então, no caso do sócio administrador, ele vai trabalhar na empresa, ele é sócio, trabalha na empresa e ele retira o que a gente chama de prolabore. É como se fosse um salário, né, mensal ali, pelo trabalho que ele desenvolve, né? E pode ser que a empresa tenha 2 sócios e todos os 2 sócios sejam sócio administrador. Então, você coloca, por exemplo, um sócio na diretoria administrativa e um sócio na diretoria de produção. Você cria 2 departamentos. Ou eles participam, por exemplo, de gerências, por exemplo, ou de departamentos, ou chefe do departamento 1, chefe do departamento 2. E eles são sócios dentro da estrutura da empresa. E todos eles têm prolabore. Outro exemplo de sociedade é aquele que não existe o prolabore. Aí, no caso, é chamado de sócio cotista. O que é isso? Ele participa dos lucros da empresa. Então, quando é feito o balanço, por exemplo, né, o balanço pode ser anual, né? Então, ali ele recebe parte do lucro. Normalmente, tem pessoas que não participam diretamente da empresa, mas ele entra como sócio cotista, né? Então, no caso, por exemplo, né, algum tipo de empresa onde ele é sócio talvez de outra empresa, dentro do enquadramento que é possível ser sócio de mais de uma empresa, às vezes ele é cotista de um, cotista de outro, e ele participa só do lucro. Ele entra naquela ideia do capital, né, de fornecer apenas o capital, e depois aparece lá para receber o lucro daquela aplicação que ele fez naquele negócio. E aí tem um outro sócio dele que é o principal ali, que conduz o negócio. Então, tudo isso que eu falei com vocês, né, até o presente momento, tem que ser levado para dentro do contrato social. Então, esse contrato social que é o documento onde vai rezar todas as regras, né, todos os parágrafos, tem que estar alicerçado juridicamente, né, dentro da legislação e de acordo com o enquadramento da empresa. E aí essas informações todas vão para esse documento, e esse documento ele vai, né, para formar para poder definir a estrutura da empresa como um todo, né? Lembrando também que a empresa precisa ter um endereço, né? É importante que tenha um endereço físico, né? Ou se não tiver endereço físico, eles precisam de um endereço virtual, mas se tiver um endereço virtual, precisa pelo menos do endereço do dono. E os endereços virtuais, por exemplo, se você não tem nenhum nem outro, você pode também contratar um endereço, né, que a gente chama de caixa postal. É permitido fazer isso, tá certo? Isso acontece muito para empresas que trabalham fazendo a intermediação de mercadorias, principalmente empresas importadoras, né? Ela só trabalha na importação. O produto sai do fabricante ou do fornecedor e vai direto para o consumidor final. E ela faz simplesmente o trabalho intermediário. Então, ela não tem um endereço físico, mas ela é uma empresa que comercializa produtos importados. Isso pode acontecer. Tá bom? Aqui, então, tudo que foi tratado no contrato social, então, é usado para formalizar a empresa. A formalização ela é feita a nível de município, estado e governo federal. Então, a documentação é preparada por um contador, né, obviamente, um profissional habilitado aí, né, com CRC, né, e uma vez preparada a documentação, ela é encaminhada para os órgãos competentes, município, estado, né, e a União, no caso aí, Receita Federal, Prefeitura, né, Secretaria de Fazenda,
para poder fazer o que a gente chama de formalização da empresa, ou melhor dizendo, registro da empresa. E a partir daí, a empresa ela é cadastrada. Então, ela é cadastrada, inclusive, na Previdência, né, Social. Tem os outros órgãos também que são controladores, né, do funcionamento da empresa. E a empresa ela passa a existir juridicamente. Então, ela recebe um alvará de funcionamento e recebe também um registro, né, um cadastro, através de um número que nós chamamos de CNPJ. E a partir daí ela recebe, como eu disse, um alvará de funcionamento e é autorizada a iniciar as atividades. Esse processo, gente, antigamente ele era muito demorado. Às vezes demorava até meses para preparar tudo isso. Hoje está bem mais rápido. Dependendo do tipo de empresa, da natureza dela, tem demorado menos tempo. Eu não sei precisar para vocês aqui o tempo exato, né, que é gasto aí pelo contador para ele preparar toda essa documentação, mas se tudo tiver certinho, bem organizado, é bem possível que você consiga registrar uma empresa aí de 1 a 15 dias, né? Hoje em dia, com a tecnologia, né, e assim, a parte burocrática ficou bem simples, né? Outra coisa com relação às taxas e pagamentos aí das despesas para formalizar a empresa, também, né, tá fácil fazer o pagamento e aí, de certa forma, a empresa então é regulamentada e passa a existir dentro aí da estrutura organizacional do seu município, né? Então ela passa a existir juridicamente, correto? Aqui nós temos os exemplos das áreas de negócio. Eu acredito que o projeto de vocês, de certa forma, eles vão ser enquadrados dentro dessas áreas. Então, olha só, varejo, né? Tá vendo ali, ó, restaurante, loja de roupa, autopeça, produto eletrônico, floricultura, bares, mercearia, loja de calçados, não é isso? Atrás aqui, ó, nós temos serviços, né? Prestação de serviço, de acordo com aquele enquadramento que eu passei para vocês, né? A parte de prestação de serviço e também a parte de manufatura, né? Então, é dividido basicamente dessa forma aí, olha. Né? São áreas de negócio. As pesquisas que vocês estão fazendo no site do Sebrae, eu não sei como que está lá as pesquisas, mas você vai tentando, né, fazer um alinhamento da sua ideia que você está tendo com alguma coisa que já existe lá, procurando fazer esse enquadramento dentro dessas áreas que estão aí. Né? Eu vi lá, no caso de vocês, por exemplo, né, eu vou citar um exemplo aqui, eu vi uma ideia lá a respeito de uma empresa de cosmético, eu não sei se é de comércio ou se é de indústria, mas aí você vai ter que ver depois em que área que ela vai entrar. Né? Se for no ramo de alimentação, se for no ramo de prestação de serviço, e aí você vai definindo isso aí. Nós já estamos, de certa forma, passando para vocês várias informações sobre o plano de negócio. E a partir de semana que vem, gente, eu gostaria que ninguém faltasse a aula, não, tá? Porque nós vamos começar a estruturar o plano de negócio. Então, a aula de semana que vem, ela já vai ser voltada à parte de gestão, tá certo? Então, nós vamos passar para vocês algumas ferramentas para que vocês fiquem mais instrumentalizados para começar a redigir o documento aí que é o nosso projeto, tá bom? Continue pesquisando no Sebrae, tá? É um material rico, né, que existe lá, que vai ajudar vocês, tá certo? E no mais é isso, né? Eu não sei se ficou bem entendido, se o recado foi dado, estou à disposição. E só para uma informação final aí, eu ainda estou corrigindo as atividades de vocês. Eu já lancei algumas notas lá no SIGA. Se algum aluno tiver alguma dificuldade de entender de que forma a nota dele está sendo composta, né, aí ele só me chamar no privado aqui, que eu converso com ele separado, tá bom? E no mais, as notas estão sendo lançadas, a prova ainda não terminei de corrigir, e eu vou ver se eu faço isso o mais rápido possível, para que vocês tenham uma visão aí já da primeira etapa, tá bom? Então, eu agradeço vocês pela presença, né?
E não faltem a aula semana que vem, porque semana que vem nós vamos, então, iniciar as ferramentas lá de gestão. Tá bom? Então, um abraço aí e boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde. Ok, fica com Deus. Até mais. Edilson, Oi. aqui é a Marina, eu te mandei um e-mail sobre a minha nota, aí eu te respondi lá, depois você dá uma olhada, fazendo favor. Beleza, eu vou olhar Eu direito. acho que você não respondeu a minha atividade 1 como recebida, então acho que esse que foi o problema. Será? Eu até te mandei lá, depois você dá uma olhada. Marina, né? Isso. Tá, eu vou olhar direitinho e te dou um retorno. Tá bom, obrigada. Boa tarde. Um abraço.